Uma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, dia 26 de julho, dia de Santa Ana. Santa Ana, que é a avó de Jesus, não conheceu Jesus, né? Ela morreu, Maria ainda era nova, eu tinha 9 anos, eu acho. E aí, na oração da secreta do ofertório, tem uma oração interessante aqui, eu gostei de ver. Tem como aumentar um pouquinho o som? Porque eu aumentei todo do celular, mas amanhã tá achando baixo. Ela está sem usar o microfone, o aparelho dela. Meu, meu microfone tá, deixa eu ver como tá aqui, vou botar mais alto, tá bom. Então, a oração secreta da missa de Santa Ana, que a gente não celebrou porque hoje é domingo, né? Diz assim, ó, da secreta não, da coleta. Ó Deus, que vos dignastes conferir a Santa Ana a graça de dar à luz a mãe do vosso Filho unigênito, fazei por vossa misericórdia que, celebrando a sua solenidade, sintamos os efeitos da sua proteção. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Santa Ana, rogai por nós. Amém. Muito bem. Então, a gente está vendo, nós acabamos de ver os mandamentos, os 10 mandamentos, né? E vamos ver hoje os 5 mandamentos da igreja, os 5 preceitos da igreja, né? Santo Tomás de Aquino, ele faz uma classificação das leis, né? Dizendo que existem 4 tipos de leis. A lei eterna, a lei natural, a lei humana e a lei divina. Nós estamos vendo as leis divinas, né? Nós vimos aqui o catecismo, os mandamentos, 10 mandamentos, e hoje vamos ver um complemento, né? Que aí faz parte da lei eclesiástica, né? Das leis da igreja, que estão, né? No Código de Direito Canônico. Então, esses 5 preceitos que a gente vai ver, eles estão, assim, o que é mais importante para nós como fiéis, para que a gente continue ou aumente, né, a nossa fidelidade aos mandamentos, né? É só para efeito de esclarecimento, né? A lei eterna, conforme explica Santo Tomás, ela faz parte do plano de Deus, né, que organiza todo o universo, tá? Então, ela rege a natureza, os seres vivos ou não, né? E ela é a base para todas as leis. Já a lei natural, ela é parte da lei eterna que o próprio ser humano ele consegue entender usando a própria razão, né? Então, auxilia para a gente saber o que é bom e o que é ruim, né? E escolher aquilo que é bom e evitar o que é ruim. E isso está dentro de cada um, né? Isso faz parte da consciência de cada um. A lei humana, na verdade, é uma regra que os homens criam, né? Para conviver na sociedade, conviver de forma harmônica, né? De forma pacífica, né? Na sociedade. Então, são as leis do Estado, que aí os governos, né? Os advogados, os juízes, eles trabalham muito com isso, né? E, obviamente, que elas devem estar baseadas na lei divina, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma lei divina, o mandamento de não matar, é óbvio que também a lei humana tem que obedecer essa lei, né? Ou seja, vai ter um direito penal, né, que vai tipificar isso como uma coisa que não deve ser feita porque vai haver punição, né? Com certeza vai haver punição.
E aí a gente vê que em algumas situações a gente está vendo que o mundo está fugindo um pouco disso, né? Porque quando faz uma lei que é para favorecer aborto, que é matar, né? Afinal de contas é isso. Essa lei não é uma lei que segue a lei divina, é uma lei iníqua, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos vendo a lei divina, né? Que a lei divina, ela é baseada apenas na fé, né? Ou seja, ela foi revelada, né? Deus revelou através das tábuas da lei para Moisés, né? Mas Jesus veio e melhorou o nosso entendimento, ou seja, amplificou, né? Explicou melhor o que significa essa lei. Tanto é que ele expande um pouco esse negócio do. Lembra, né? A questão do adultério. Não basta somente haver a consumação. Apenas por ter imaginado, ter consentido no pensamento, já é um pecado adultério. Então, o nosso Senhor vem para explicar isso e para deixar isso claro para nós, né? Muito bem. Então, a gente vai ver hoje, começar a ver hoje os preceitos da igreja, né? E como sempre, tem um texto que contextualiza, né, esse assunto. Então, eu vou ler aqui, acompanhe comigo aqui na tela, que diz assim, ó, se teu irmão pecar, vai e censura-o pessoalmente. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te ouvir, leva consigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de duas ou três testemunhas. Se não as ouvir, vai dizê-lo à igreja. E se não escutar a igreja, seja para ti como um pagão e pecador público. Eu vos garanto, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda: se dois de vós se unirem na terra para pedir qualquer coisa, hão de consegui-lo do meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Mateus 18, de 15 a 50. E ele complementa aqui o catecismo com outro texto, que diz assim: então os apóstolos e presbíteros, de acordo com toda a igreja, resolveram escolher alguns homens e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Por seu intermédio, enviaram a seguinte carta: os irmãos, os apóstolos e presbíteros saúdam os irmãos de Antioquia, Síria e Cilícia, convertidos dentre os pagãos. Chegou ao nosso conhecimento que alguns dos nossos vos têm perturbado com palavras, confundindo vossas mentes, sem nenhuma autorização de nossa parte. Por isso, resolvemos, de comum acordo, enviar-vos alguns homens escolhidos em companhia de nossos amados Barnabé e Paulo, que expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para vos comunicar de viva voz as mesmas coisas. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhuma outra exigência além das necessárias, que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e da prostituição. Procedereis bem evitando essas coisas. Passai bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, 22 e 29. Então, aqui ele está, o primeiro texto de Jesus falando para os seus apóstolos, né, seus discípulos, né, a respeito dessa questão, né, de escutar a igreja, né, e Atos dos Apóstolos mostrando aqui a igreja já em expansão, né, os, os ajudantes, né, auxiliares de Paulo, né, fazendo seu apostolado. Então, o primeiro parágrafo desse capítulo 4 diz assim: dos preceitos da igreja em geral. Pergunta 469: além dos mandamentos da lei de Deus, que mais outras coisas somos nós obrigados a observar? Além dos mandamentos da lei de Deus, somos obrigados a observar os mandamentos ou preceitos da igreja. Tá? Então,
nós temos os mandamentos, que nós já estudamos aqui, e agora vamos ver quais são os preceitos da igreja. Provavelmente todo mundo já deve saber, deve se lembrar, mas vamos reforçar aqui e comentar algumas coisas que são muito importantes para a nossa vivência na fé como católico, né? Pergunta 470. Somos obrigados a obedecer à igreja? E a resposta é bem categórica, né? Sem dúvida. Somos obrigados a obedecer à igreja porque o próprio Jesus Cristo nos ordena e porque os preceitos da igreja facilitam a observância dos mandamentos de Deus. Tá? Veja a importância aqui, né? Primeiro, obediência. Então, quando Jesus, lá em Mateus, ele falou, né? Escutar a igreja, né? Ou seja, leva testemunha. E se não ouvirem, leva para a igreja, ou seja, para os bispos, né? Os padres, decidirem a questão. E aí, caso não se consiga, né, conciliar, aí você vai ter uma punição, né, daquele que está infringindo o mandamento, infringindo o preceito, né? Mas, enfim, então note que a gente tem aí a obrigação de obediência à igreja, tá? E aí a gente observa que logo lá no início do século XVI, começou aquela projeto lá de Lutero, né? A desobediência à igreja. E aí descambou nesse processo de protestantismo que cada vez mais se alastra no mundo todo, né? Então começa uma desobediência formal ali e ele então inicia o processo de formar a sua seita, né? Difundir suas heresias. Já começa então desobedecendo o Papa, né? Desobedecendo os bispos, certo? Então, é um processo que vem lá de muito tempo, né? Pergunta 471. Quando começa a obrigação de observar os preceitos da igreja? Resposta. A obrigação de observar os preceitos da igreja começa geralmente com o uso da razão, né? Qual que é a idade da razão, né? O que a gente considera? O que, em geral, se considera o uso da razão? Acho que é a partir dos 12 anos, Mais cedo. os 10. 7 anos. Nossa, 7 anos. 7 anos. E aí, interessante que é porque, assim, em geral, né, em média é isso. É claro que a gente sabe que tem pessoas que conseguem mais cedo, outras um pouco mais tarde, mas na média é isso aí, 7 anos. Então, até que é nessa época que começa a fazer, né, a primeira comunhão, né, aquela coisa da criança começar a entrar no processo de participação dos sacramentos, né? Só tem um sacramento que pode ser até antes disso, que é o sacramento da penitência, porque as crianças já conseguem, antes disso, saber o que é errado, né? Saber o que não é errado, o que não é certo. Então, elas já podem começar a se confessar já antes dos 7 anos. Esse é um sacramento que ele é permitido que até possa se fazer antes dessa chamada idade da razão. Pergunta 472. É pecado transgredir um preceito da igreja? Resposta. Transgredir com advertência um preceito da igreja em matéria grave é pecado grave. Tá? Então, aí tem que ver a questão da gravidade da matéria, né? Aí, o ideal é a gente sempre fazer uma conversa com o sacerdote, né? Uma, uma ajuda, né? Um processo de
como é que se diz? Chama de aconselhamento, né? Mas, por exemplo, vamos lá, se for matéria grave, aí ele vai ser chamado de pecado grave, mas matérias mais corriqueiras não é tanto assim, né? Bom, 473. Quem pode dispensar de um preceito da igreja? De um preceito da igreja só pode dispensar o Papa ou quem dele receber as competentes faculdades. Normalmente aí você tem o bispo, né? O próprio sacerdote vai receber também. Aqui vem, quantos e quais são os preceitos da igreja? Então, como eu disse no começo, são 5, né? Na verdade, esses 5 aqui, eles são, vamos dizer assim, o que são de mais importante. Eles fazem parte, como eu falei, lá do Código de Direito Canônico, né? Chama atenção apenas o seguinte, o Código Canônico, ele foi modificado em 1883, se não me engano. E, infelizmente, por conta essa crise da igreja a partir do Concílio Vaticano II, sofreu algumas alterações e aí o negócio começa a ficar meio atrapalhado. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, por exemplo, o Código Canônico de 1900 acho que era 18, não sei, foi mais ou menos claramente no século XX, com o Papa que substituiu o Papa Pio X, se o número agora. Esse, esse código, ele deixava bem claro que a maçonaria, ela não se deve, o fiel não deve se associar à maçonaria. Por quê? Porque ela é inimiga da igreja. Mas, nesse novo, né, eles tiraram isso. Então, é por isso que é importante que a gente mantenha sempre a fé tradicional, a fé da igreja de sempre. Tudo aquilo que veio depois do Concílio Vaticano II é meio atrapalhado, gente. Então, tomar muito cuidado, né? O Padre Jair, hoje, na homilia, até sugiro que vocês assistam a homilia dele hoje, que foi muito boa, foi bem forte, e ele fala muito bem, né, desse aspecto de como está a situação da igreja, né, mais uma vez reforçando isso, e explicando, né, bem claramente que a gente deve tomar muito cuidado, né, com o que está acontecendo com essa igreja liberal, né, essa igreja moderna que está hoje aí, que eles estão chamando de igreja sinodal. Pra vocês terem uma ideia, qual é a ideia do Papa Francisco, que é a partir dele, né, que começou a levantar bem essa bola aí? A tal da igreja sinodal. A igreja sinodal é um ajuntamento da igreja católica com a heresia lá da Inglaterra, né, o nome da heresia dele lá. Protestantes? Eles são protestantes também, né? Mas eles são. É uma religião herética da Inglaterra, que é o. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome da igreja da Inglaterra. Daqui a pouco vem. E os bispos cismáticos, ou melhor, a igreja lá do Oriente, né, o cismático do Oriente, que quer juntar isso daí. Anglicana. Anglicana, isso. A igreja anglicana, né? Que vocês têm uma ideia, a igreja anglicana, ela tem bispo que é mulher, tem arcebispo mulher, é uma confusão, inclusive homossexuais assumindo essa liderança dessa heresia do anglicanismo. Então, eles querem juntar tudo numa igreja só, a grande igreja, né? Com muito cuidado. Então, por isso que a gente deve evitar, né? Evitar, ou melhor,
deixar de frequentar essas igrejas modernas. Senão a gente está com um risco muito grande de perder a fé. Mas então, voltemos aqui. Quais são os 5 preceitos que a gente vai falar aqui, né, que o Catecismo está levantando aqui? Primeiro, ouvir missa inteira nos domingos e festa de guarda. Segundo, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição. Quarto, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. Quinto, pagar dízimo segundo o costume. Então, os 5 principais são esses, tá? Então, esse daí é que vai nos ajudar, né, a ter uma vivência, né, de catolicismo, né, de obediência à igreja, de estar dentro da nossa Santa Igreja. Bom, vamos lá. Do primeiro preceito da igreja. Que nos manda o primeiro preceito ou mandamento da igreja? Ouvir missa inteira nos domingos e festa de guarda. O primeiro preceito da igreja, ouvir missa inteira nos domingos e festa de guarda, manda-nos assistir com devoção à Santa Missa nos domingos e nas outras festas de preceito. Já começa aqui, né? Devoção à Santa Missa. Primeira coisa, né? A missa, gente, infelizmente, essa missa, ela sofreu uma alteração, né? A missa de sempre, ou seja, a missa que a igreja sempre celebrou, durante quase 2000 anos, ela sofreu uma modificação séria depois do Concílio Vaticano II. Inclusive, tem um documento da igreja que que saiu desse concílio, que, que alterou completamente essa missa, a missa de sempre, né? A missa da igreja, que é chamada missa tridentina, né? Chamada missa latina, então, bota um monte de nome, mas missa é a missa, não tem outro nome. E, infelizmente, né, para a grande maioria das pessoas, não tem acesso a essa missa, né? Nós aqui temos a graça de termos aqui a 50 quilômetros da nossa casa, né, o Mosteiro do Padre Jair, que celebra essa missa. Tá? E, e a grande maioria das pessoas não tem conhecimento, né, do que é a missa. Tá? Lembro que a gente fez aqui há uns 2 anos atrás, eu acho, 1 ano e meio por aí, a gente falou sobre a missa tradicional, né? Sobre a missa. A gente explicou aqui bastante, estudou bastante como é que é a missa, como é que ela é desenvolvida do começo ao fim, né? Por que cada momento, cada oração, o que significa. Talvez até valha a pena a gente rever isso daqui de novo para a gente reforçar isso. Porque existe um significado em cada parte da missa, né? Cada coisa tem um significado. Não é à toa, né? Essa missa de agora, essa missa que foi modificada, né? Tal de missa do Paulo VI, né? Foi ele que acabou, né, promulgando que João XXIII morreu e ele acaba assumindo depois e aí para concluir, né, esse processo. Essa missa, é, ela não deveria ser, ela é ilícita. Por que eu digo que é ilícita? Porque quando São Pio V, lá em 1570, eu acho, foi no final do Concílio de Trento, que ele definiu na bula qua primus tempus, acho que, não, qua primus tempore, que não se devia tocar na missa, que essa missa devia ser irretocável, devia ser para sempre com este rito, com estas orações, do jeito que foi definido naquela época, né?
E, na verdade, ele não mudou nada, já vinha sendo celebrado antes. O que ele fez foi apenas deixar isso bem seguro, bem irretocável, que não se pudesse fazer. E quem se atrevesse a fazer alguma alteração, que haveria, que poderia haver, não, ou deveria haver, um castigo divino. Então, veja como a coisa caminhou, né? Bom, então, a gente deve frequentar ou assistir à missa de sempre, não a missa que é celebrada na grande e imensa maioria das paróquias, né? Essa questão de assistir à missa é importante porque ela é o principal, né, o principal, a principal ação nossa aqui na Terra, né? Ela é a principal coisa que a gente pode fazer, a principal ação nossa é assistir com devoção à Santa Missa. Nada é mais importante do que isso. Nada mais. Bom, qual é a missa a qual ele deseja que se assista nos domingos e nas outras festas de preceito? Outra coisa, domingo é um dia obrigatório da missa, né? Mas também tem outros 9 dias que são chamados dias de festa de preceito, que também são obrigatórios. Quem se lembra aí? Alguém se lembra dos 9? Difícil, né? Tem as grandes datas de Páscoa, como é que chama? Esse que a gente teve aí. Hã? Mas esse ano já teve. Cada mês tem uma. Cada mês tem como chama, uma dedicação, não sei se é a palavra correta. São José, depois tem. Mas aí, Céu, é o seguinte: São José, por exemplo, não é uma missa de preceito 8 de dezembro, no Brasil. 1º de 8 de janeiro. 1º de janeiro, é isso mesmo, isso mesmo. 8 de dezembro, 1º de janeiro, tem o Natal, né? Que são. Aham. Dezembro é o quê? Nossa, Olha só, para ficar fácil da gente decorar, vamos lá. Nós temos 4 missas, 5 dias que é referente a Jesus Cristo. Temos 2 dias que é referente a Nossa Senhora. E temos mais 2 dias que é referente a santos, isso, São Pedro e São Paulo, que é de 29 de junho. 29 de junho. O outro de santos qual é? O dia 1º de novembro, que é dia de Todos os Santos. Todos os santos, é. Portanto, o dia 2, que é finado, não é preceito, Uhum. que é um dia de feriado. O dia 1º Primeiro de de novembro, novembro. 1º de novembro não é feriado. No Brasil não é feriado. Definados? Não é feriado. Finados é feriado, mas não é dia de preceito. Preceito, Final do dia 2, mano. preceito. Dia 2 de novembro, exatamente. Nossa Senhora tem 2 dias, vamos lembrar quais são. Você já falou um, Cecília, dia 8 de 8 de dezembro, dezembro. que é dia de quê? Nossa Senhora da Conceição. Imaculada Conceição, exatamente, que é padroeira de Salvador. Isso. E qual outro dia? Vou dar Nossa Senhora da vou dar uma dica. É no mês de agosto. Eu me esqueci. É dia 15 de agosto. Dá uma dica mais forte. Natividade? Qual? Natividade. Não, Natividade, não. Natividade é 8 de Dezembro. Natividade? Não, não é de Natividade, não. Nossa Senhora, qual é mesmo? É de 15 dias. Natividade de Nossa Senhora, você lembra porque é aniversário de um primo seu. Agora, olha só que interessante. O nome dele é até Natividade, né? É, E a gente lembra, você está lembrando porque é aniversário dele, não porque é de Nossa Senhora. 8 de porque o setembro. nome dele me liga à Natividade de Jesus, entendeu? Perfeito. Isso é Não, peraí. Natividade Jesus, não, também. Nossa Senhora. Não, que eu Natividade aprendi, quando eu aprendi, a natividade dele foi porque ele nasceu no dia da natividade. tudo bem, de Nossa Senhora.
Eu sei. Perfeito. Ok, mas é Assunção de Nossa Senhora. É mesmo, Nossa Senhora da Assunção. Quando é? Uma data que é data Eu posso importante. falar da Assunção. Você não ouviu? São 8 de dezembro, né? 8 de dezembro é Não, 15 Conceição. de agosto. Assunção. 15 de agosto é Assunção de Nossa Senhora. E 8 de dezembro é o quê? Conceição. Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Tá? Tá, resumindo, são quantos dias? 4? Tá faltando agora 5 dias. Nossa Senhora são. A ligação tá cortando. É. Tem algum. Deixa eu. Meu. Desliga o microfone aí, só para. Vamos lá. Então, 5 de Nosso Senhor, que é o dia 25, o dia 1º, que é Epifania, né? Circuncisão, o Ascensão, Corpus Christi e qual outro? Ascensão, só faltou um. Natal, Epifania, sim, a circuncisão, a Epifania, a Ascensão e Corpus Christi, dia do corpo de Deus, né? Corpo do Nosso Senhor. São 5. Que aí, esses de Ascensão, Corpus Christi, eles são móveis, né? Porque acompanha a Páscoa. Já o dia de Natal, o dia 1º e a Epifania, não, elas são fixas. Então, são dias de preceito. Esses são dias que a gente deve ir à missa. Nesse mês de agosto, dia 15 vai cair um sábado, então facilita para a gente, né? Porque para quem trabalha, dia de sábado não vai ter trabalho, então dá para ir à missa neste dia 15 de agosto. Tá? Só lembrando que no mês de agosto, a gente vai ter uma devoção importantíssima da igreja, que é a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Tá? Então, esse que eu acho que é o tema que a gente deve falar na próxima semana. Vamos ver qual o dia melhor para a gente falar, porque domingo é dia 2, talvez a gente possa falar no dia de sábado, né? Que é dia 1º. A gente poder falar como a gente deve fazer melhor essa devoção ao Imaculado Coração, né? E o Imaculado Coração de Maria, ele é fundamental para a salvação de nossas almas, né? A gente precisa também ter uma melhor consciência disso. Vamos voltando aqui, né? O dia de preceito, então. A resposta é: a missa a qual a igreja deseja que, sendo possível, se assista nos domingos e nas outras festas de guarda é a missa paroquial. Veja que interessante, né? A igreja, ela define que seja missa paroquial. O que é a paróquia? A paróquia é aquela igreja principal, né? Então, por exemplo, a paróquia quer dizer assim, né? O nome vem do grego, para-oikia. Para-oikia. Para é perto de, oikia é casa. Então, assim, é a casa, assim, é a casa que reúne, né, todas as pessoas, né, daquela comunidade. Então, deve ser aquela igreja que é a principal, né, a paróquia, e não uma capela. Às vezes, muita gente se procura, eu vou na capela aqui, que é mais fácil para mim. Mas a missa que a igreja define que ela deseja que seja, é a missa paroquial. Por quê? Porque ali você vai ver todas as pessoas daquela comunidade, daquela região, daquela proximidade, né? É assim que ela pensa, né?
que a igreja define, certo? Aí os avisos vão ser avisos ali, né, que para aquela comunidade, então muita coisa ali que fica mais, vamos dizer assim, fácil de difundir, né? Pergunta 477 diz: por que recomenda a igreja aos fiéis que assistam a missa paroquial? Aí, que eu estava explicando aqui agora, ele vai dizer assim: a igreja recomenda aos fiéis que assistam a missa paroquial a fim de que aqueles que pertencem à mesma paróquia se unam a orar juntamente com o pároco, que é seu chefe espiritual. Porque tem, assim, muitas pessoas que estão de peregrinação, passando, são estrangeiros, não são daquela paróquia, né? Então, o importante é que você tenha todos ali presentes para que aquele conjunto de pessoas que fazem parte daquela região, daquela paróquia, né, daquela comunidade, se unam em oração, a fim de que os paroquianos participem mais do santo sacrifício, que é aplicado principalmente por eles. Terceiro, a fim de que ouçam as verdades do Evangelho, que os párocos têm a obrigação de expor à Santa Missa. Quarto, a fim de que conheçam as prescrições e avisos que se dão à estação da referida missa. Né? Então, foi o que eu acabei de falar, né? Bom, aí vem pergunta 478. O que quer dizer domingo? Domingo quer dizer dia do Senhor, né? Isto é, dia especialmente consagrado ao serviço de Deus. Os judeus, né, eles têm o dia de sábado, né? Para eles, o dia de sábado que é o dia especial, né? Que eles não trabalham, né? Eles se dedicam mais para se dedicar mais à oração e tal. Mas na Igreja Católica, né, foi definido por domingo. O domingo é o dia principal, né? O domingo quer dizer isso em latim, né? Domini é, é o dia do Senhor, Domini Dei, né? Dia do Senhor. Então é um dia que o católico vai parar suas atividades, né, para assistir à missa, fazer obra de caridade, obra de misericórdia, né? Esse é um dia que é consagrado ao serviço de Deus. Porque no primeiro mandamento da igreja se faz menção especial ao domingo, né? Especial do domingo. No primeiro mandamento da igreja, faz-se menção especial do domingo, porque é ele o principal dia de festa entre os cristãos, como entre os judeus o principal dia de festa era o sábado, por instituição do próprio Deus, né? Então, a gente viu lá no primeiro mandamento, né, que faz menção ao dia de domingo, né? Pergunta 480. Que outras festas instituiu a igreja? A igreja instituiu também as festas do Nosso Senhor, da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos. Então, existem várias festas em todo o calendário da igreja, o calendário litúrgico, né? Importante que a gente use, né, o calendário da tradição, certo? Tomar muito cuidado, porque, como eu falei, na igreja, depois do concílio, ela sofreu assim, um desmonte das coisas da tradição, inclusive os dias de preceito. Por exemplo, este ano, aliás, todo ano, né, o dia da Ascensão é um dia que cai no meio da semana. Não, todo ano não. Este ano cai uma quinta-feira, certo? E aí, o que que faz a igreja moderna, a igreja liberal? Ela transfere esse dia para o dia domingo, né? Com a justificativa é que na quinta-feira as pessoas estão trabalhando, não podem ir à missa. Ela diz isso. É que no passado, né, a igreja tinha mais força, era mais vista como um processo de maior participação na parte área civil, né? Então,
favorecia-se sempre a participação das pessoas em dias de semana. Mas, com esse advento aí do liberalismo, né, da maçonaria e tudo mais, foi se perdendo isso. Tá? E aí, infelizmente, né, está se perdendo essa questão. Então, algumas festas de preceito que caem durante a semana, eles transferem para o domingo, o que não é o correto, porque a tradição não é essa. Quando você começa a mudar essas coisas, você começa a mudar outras coisas também, né? Então, isso não é adequado. Pergunta 481. Por que instituiu a igreja outras festas de Nosso Senhor? A igreja instituiu outras festas de Nosso Senhor, memória dos seus divinos mistérios. E aí tem várias outras festas aí, né? Que não são também, que não são de preceito, né? Mas são também festas que é relativa à memória de Nosso Senhor, né? Por que foram instituídas as festas da Santíssima Virgem, dos Anjos e dos Santos? As festas da Santíssima Virgem, dos Anjos e dos Santos foram instituídas, primeiro, em memória das graças que Deus lhes fez e para as agradecer a bondade divina. Então, é interessante, né? A Santíssima Virgem, ela é celebrada em diversos momentos em cada mês. Então, nós falamos agora, né? A Natividade de Nossa Senhora, dia 8 de setembro, né? Dia 2, dia 5 de agosto é dedicação a Nossa Senhora das Neves, tá? Nós temos a visitação de Nossa Senhora. Então, diversos momentos da história, né? Tem, são dedicados a essas características da nossa fé, né? Tanto para Nossa Senhora como para Nosso Senhor, né? Segundo, também, a fim de que os honremos, imitemos seus exemplos e alcancemos auxílio de suas orações. Tá? Vamos ver agora o segundo preceito da igreja. Alguma dúvida sobre o primeiro preceito, questão da missa? Uma coisa que eu não falei, mas é importante também, ó. Não, se a gente não puder, a gente tem algumas situações que a gente estaria dispensados de ir à missa, por exemplo, no domingo, no dia de preceito. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que Já existem ouvi. situações de... Eu vou citar aqui, por exemplo, algumas delas, ó. Enfermidade. Uma enfermidade que incomoda ou que impeça a pessoa de sair, né? Isso é uma coisa que dispensa o fiel. Então, imagina uma pessoa idosa, com dificuldade de se locomover, ela estaria dispensada de ir à missa. Tá? Distância. A distância também é uma coisa que pode ser um motivo de escusa. Mas, peraí, distância, qual distância? Né? O parâmetro seria, né, considerado como você deslocar um tempo de mais de 1 hora a pé, seria uma distância que escusa o fiel. Tá? Que mais? A pessoa muito idosa, a pessoa, para fazer uma caridade, ela precisa atender alguém, socorrer outra pessoa. Aquele, aquela ação, aquela atividade dispensa, escusa da pessoa de ir à missa. É um motivo justo. Por exemplo, mães, guardas, soldados que têm a obrigação de ali estar cuidando, de estar protegendo, ela também tem um motivo de escusa. Né? Costumes, também tem essa questão dos costumes. Antigamente, se a pessoa que estava em luto, por exemplo, não se ia à missa.
É engraçado, né? Luto, se até o contrário, né? A pessoa devia ir para poder. Mas isso é um costume antigo. Isso deve estar lá no. Você vai encontrar isso lá no Código de Direito Canônico. Também, quando vai fazer aquela divulgação, né, do proclamas, chama aquele. Quando a pessoa vai divulgar, né, o matrimônio de alguém, né? Aí se diz que a pessoa estaria escusada de ir, teria um motivo de escusa. Não é estranho isso? Sabe o que é proclama, né? Sim, eu sei. Que afixa lá na igreja, né? Dizendo Isso. que Mas é. daí a pessoa chega lá no. Por exemplo, o pároco lá, o padre já chega e diz assim: fulano de tal vai se casar. Se alguém tiver algum motivo, que se fale agora, ou se cale para sempre, né? Isso também fala-se no proclama, né? Então, fala-se que estaria escusado porque se por acaso houvesse alguém que dissesse que sabia de alguma coisa, ia expor aquela pessoa de forma pública, né? Então, ia ficar meio chato para ele, né? Então, para a pessoa, né? Então, isso que também é um motivo que seria escusa também da pessoa não ir à missa. Então, são esses casos, assim, né? De forma bem resumida aí, os, os motivos que justificam a pessoa não ir à missa. Agora, caso a pessoa não possa ir, né, e tiver algum desse motivo, ela deve santificar o seu dia. Então, existem algumas maneiras de você fazer isso. Eu até passei um roteiro, né? Não sei se você lembra de há um tempo atrás, eu passei no grupo uma forma de você santificar esse dia. Né? Então, tem ali você rezar o terço, o rosário, fazer a meditação, né? Ler o evangelho daquele dia, fazer meditação. Então, tem lá um texto que ajuda a fazer atender esse preceito, né, de santificação desse dia, certo? Alguém se lembra disso ou não lembra disso? Eu passei aí tem um tempo, mas caso não se recorde, eu posso passar de novo. Então, vamos lá, vamos ver aqui então o terceiro preceito, ou melhor, o terceiro parágrafo, que do segundo preceito da igreja. O que que diz para a gente, então, o que diz o segundo preceito? Que nos manda a igreja, com as palavras do segundo preceito, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Com as palavras do segundo preceito, confessar-se ao menos uma vez cada ano, a igreja obriga todos os cristãos que chegaram à luz da razão a receber uma vez, ao menos em cada ano, o sacramento da penitência. Eu acho, assim, a igreja foi bem. Ela está garantindo, né, pelo menos aquela uma vez por ano, a pessoa ter este sacramento. Mas uma pessoa que passa um ano sem fazer confissão vai esquecer muita coisa que fez. E aí é um problema, né? Você não cresce na fé. Então é importante que a pessoa faça uma confissão mais frequente. Quanto mais frequente, melhor. Qual que é o ideal, né? A igreja fala assim, só uma vez por mês, por exemplo, é um tempo ideal. Tem gente que faz toda semana, né? É claro que fazer toda semana, você está sendo o quê? Você está procurando cada vez mais melhorar, porque cada confissão que a gente faz é uma graça que a gente recebe, né? Não é fazer por fazer. É claro que o sacerdote vai saber, né, explicar, tem matéria, não tem matéria. Uma vez eu vi uma mulher na fila da comunhão, né, ou da penitência, e ela estava com dificuldade de se locomover, usando uma muleta, e eu disse, não, a senhora pode ir na frente, eu seria o próximo. Ela foi na frente. E quando ela começou a falar com o sacerdote, né, e deu para escutar um pouco, assim, bem baixo, mas o sacerdote disse, não, a senhora não tem matéria para confissão. Ou seja, ela estava um pouco, assim, com muito escrúpulo, né? Bem escrupulosa, porque ela estava pensando que estava fazendo coisas que eram pecaminosas, não era. E o padre disse, não, só não tem matéria para correção. E ela voltou. Foi assim, bem rápido. Mas é interessante, né? Mas é importante que a gente faça o mais
frequente possível, porque a gente vai crescendo, né? Vai aumentando a nossa participação na nossa santidade, na nossa santificação, né? Cada confissão que a gente recebe, cada, né, confissão que a gente faz, a gente está recebendo uma graça especial. Ali o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo está lavando nossa alma, está sendo purificada. Né? Muita gente fala assim, por que eu devo confessar? Né? Para que confessar tantas vezes? Vamos imaginar assim, por exemplo, imagina uma janela, né? Uma janela de vidro. Se você não faz nada, aquela janela vai se sujando, né? Ficando suja, não vai? A poeira vai ficando ali, agregando naquele vidro, não vai? Vai. E aí você começa a enxergar o outro lado de forma inadequada, ou seja, você está vendo um monte de sujeira ali, mas está achando que a rua está suja. Na verdade, é o vidro que está sujo. Então, se você não faz uma limpeza com frequência, você vai ter dificuldade de enxergar as coisas de forma correta. Então, isso acontece na nossa alma também. Se a gente não faz, né, essa lavagem da nossa alma, esse banho com o sangue do nosso Senhor, nossas ofensas, e a gente comete ofensas o tempo todo, é que a gente não tem consciência, né, mas a gente peca várias vezes no dia, isso não tem dúvida. E a gente precisa estar o tempo todo fazendo exame de consciências. À noite, né, o que a igreja recomenda? Que à noite você faça um exame de consciência, né, anote ali o que você conseguiu, né, detectar de ofensa ao coração de Jesus, e na próxima oportunidade que você tiver, você vai lá e faz a confissão, né, o seu arrependimento, óbvio, né, o arrependimento, a confissão pede a graça de não cometer mais aquelas ofensas, e assim que a gente vai crescendo na nossa fé, na nossa santidade, né, na esperança e na caridade. Qual o tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual? Resposta: o tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual é a quaresma, né? Segundo o uso introduzido e aprovado em toda a igreja. Então, é nessa época que a igreja começa a encher de pessoas, né? Procurando os sacerdotes para se confessar e tal. E aí chega nessa época que tanta gente para fazer a confissão que os padres não têm mais tempo para poder fazer. Eu lembro uma vez absurdo que essa coisa da missa nova, né? Quando eu estava, né, frequentando essa igreja moderna, e numa paróquia, né, onde eu frequentava, devia ter assim, umas 100 pessoas, mais ou menos, para fazer a confissão. A igreja estava lotada. E já era próximo da 40. Então veja como eu era também, né, bem distante dessa coisa, né, do caminho adequado de santificação. Esperei chegar, né, o último dia para fazer a confissão. Resultado: o padre fez o absurdo de fazer uma confissão geral, isso não existe, né? Ele falou em cima do altar, né, dizer assim, cada um agora faça o exame de consciência, pense nos pecados que você cometeu. Gente, que absurdo! Quando eu me lembro disso, eu digo, meu Deus do céu, como está essa igreja? E ele deu a absolvição assim. Isso não existe. Isso é uma coisa de bizarra. Mas vamos encontrar isso por aí, infelizmente. Né? Por que diz a igreja que nos confessemos ao menos uma vez cada ano? A igreja diz ao menos para dar a conhecer o seu desejo de que nos aproximemos desse sacramento com mais frequência. Então, aquilo quanto mais a gente tiver a frequência, né, o hábito de fazer a confissão, melhor vai ser nosso caminho de santificação. Né? Pois, útil confessar-nos com frequência, é muito útil confessar-nos com frequência, sobretudo porque é difícil que se confesse bem e se conserve isento de pecado mortal quem se confessa raras vezes. Olha o que acontece, né? Quando a pessoa passa muito tempo sem confessar, ela está ali somando os pecados veniais, os pecados menos graves, né? Pecados mais leves. Só que
a soma desses pecadinhos vai acabar, em um certo momento, a pessoa cometendo um pecado mortal. Isso é natural. É como eu falei, a janela vai sujando, vai sujando, vai sujando, vai chegar um momento que vai ficar escura de tanta sujeira. A alma, então, vai ficando cada vez mais, né, suja, porque ela não está sendo lavada, né? O sangue do nosso Senhor não está lavando, infelizmente, porque a gente não faz essa confissão com a frequência adequada, e aí acontece o pecado mortal, que é um pecado que nos afasta da igreja, né? Que nos separa da igreja. Santa Catarina de Sena teve uma visão mística de uma alma em pecado mortal, e ela diz, né, no livro que ela escreveu, que a alma fica negra, escura, de tal forma que, assim, uma imagem muito ruim, muito feia. Ela diz isso no livro, né? Satisfaz-se a este segundo preceito com uma confissão sacrílega. Isso é pior ainda. Quem fizer uma confissão sacrílega não satisfaz ao segundo preceito da igreja, porque a intenção da igreja é que se receba este sacramento para a nossa santificação, né? A santificação sacrílega, por exemplo, a pessoa esconde um pecado, não conta um pecado, por vergonha, sei lá, por qualquer coisa. Isso é uma confissão sacrílega. Ela esconde o sacerdote, mas não pode esconder de Deus. Deus conhece, nos conhece por dentro, né? Deus conhece nossos corações. Quando a gente está fazendo confissão ao sacerdote, não está confessando para Deus. É o nosso Senhor que está ali. O sacerdote é um instrumento apenas, né? Certo? Lembra aqui que Santa Teresa d'Ávila, ela chegava a fazer confissão até 2 vezes por dia. Olha, que parece um absurdo, né? Mas, e é uma santa, né? Impressionante, né? Bom, já são 9h10, né? Então vamos encerrar por aqui. A gente pode continuar, então, na próxima semana. Pode ser? Ok, agora vai continuar no mesmo assunto, né? Vai continuar isso aí, né? Nós vamos continuar. Eu só quero aproveitar a próxima semana para a gente falar sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Aí você vai fazer sábado e domingo ou só domingo? Não, a gente vai fazer um dia só. E dá tempo? Não, eu digo a gente faz só um dia, o Imaculado Coração de Maria. E depois disso, aí na outra semana, a gente continua com o terceiro Ah, preceito tá. dele. Ok. Só dá um intervalo aí, entendeu? Porque eu acho que a devoção ao Sagrado ao Imaculado Coração de Maria é uma devoção muito importante para nós, muito importante. E aí a gente precisa comentar e a gente precisa ter uma consciência maior dessa devoção, certo? Alguma pergunta sobre o que a gente falou hoje? Cecília? Não, foi bem explicado tudo. Certo? Eu queria que você voltasse aqui. Você tá, na hora que você falou, está comentando alguma coisa diferente do que estava aqui no slide, né? Agora, Mas qual foi o assunto, lembra? teria que voltar para o terceiro. Eu acho que não. Vou parar com o terceiro. E aí? Vou voltar aqui alguns. Esse aqui, ó. Qual? É o parágrafo terceiro. Próximo. Do segundo preceito? Que manda a igreja com as palavras segundo o preceito. O segundo preceito é fazer a confissão, né, uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano. Que é assim, muito espaçado, como você estava explicando aí. O ideal é Então, ter um mês, né? Uma vez por mês, né? é isso. É isso que eu falei. Ela diz que pelo menos uma vez ao ano, e na época da quaresma. Você estava explicando, né? Mas que é um tempo muito longo, um ano, que em um ano a pessoa vai esquecer um monte de pecado que ela cometeu, sem dúvida nenhuma. O ideal é fazer, por exemplo, lá o mosteiro faz a cada 15 dias, lá o pessoal dos monges, a cada 15 dias estão fazendo confissão. A gente Mas podia fazer. esse tempo mais propício para o
a confissão, é a quaresma, né? Sempre E na quaresma. quando for fazer uma vez por ano, mas a gente não deve fazer uma vez por ano, deve fazer mais vezes, né? Deve fazer pelo menos uma Mas vez por na ano. quaresma que é o mais, A igreja mais recomenda. E, tá, isso aí. certo? Então, Cristina, Marilei Eu ia Cristina, colocar uma coisinha. Uma coisinha. É, eu aprendi, né, com a obra dos Santos Anjos naquela época, que você deve, pelo menos, fazer um colóquio com um padre uhum, uma vez por ano, para fazer é, tirar essas dúvidas, né? certo. Uma confissão com um colóquio que é diferente, né? É. Que o colóquio Hoje, eu, na minha confissão, conversando na confissão com o padre Lourenço, ele disse que na Argentina vende uma material para isso. Eu fui lá e comprei um livrinho, que não li ainda, né? Está na minha sacolinha. Não tive tempo ainda hoje. Eu saí da... Orientação para se confessar, né? Hã? Uma orientação para fazer como uma boa confissão, né? É. Isso, E exatamente. eu já tenho ali, vou ler, estudar para fazer melhor, porque hoje eu estava assim, nem lembrando. é Eu bom você comprei. fazer, César. Você faz durante a semana, você faz exame de consciência, lê o livro e vai pensando, fazendo. Aí lá um dia você marca com o padre para fazer uma confissão geral, que é uma confissão desde você criança, tudo que você lembrar até hoje. Aí você se livra de tudo que você tem do Sim, passado. Se você pensar no passado, tudo que você fez de errado, você vai anotando, anotando, mas não precisa muita coisa, só os que você lembrar, você bota no papel e leva e você faz, entendeu? Hum, Eu fiz isso com o Padre entendi. Jair primeiro, lá quando eu fui para lá, eu fiz exame de consciência em casa durante a semana toda, tentando lembrar. O que eu lembrei do passado, né? Hoje eu escrevi e marquei um dia da semana, fui lá mais Carlinhos, fiz confissão geral. Aí você faz, é uma confissão mais longa, né? Você vai falar tudo da tem sua que, vida que você acha que você fez de errado. E aí tem que, ele vai dar aquela lavagem de todos os pecados. tem que marcar com o Aí sacerdote você antes. sai leve. Deve marcar com o sacerdote antes, porque é uma coisa mais longa, né? Do que É? essa... E eles fazem assim, parado? Mas, por exemplo, depois da missa, você também pode fazer um dia. Mas é mais longo, se ele prefere que seja um dia de semana, que aí, pô, Realmente. ele você fica lá Marcar uma lá, hora, né? Dia de semana. fica uma hora lá com ele e aí consegue fazer bem feito. Isso. Marinei Cristina, Pronto. Eu tenho uma dúvida seguinte. Eu não sei se aí no catecismo tem alguma parte que fala sobre isso, mas a minha dúvida é sobre atividade econômica no domingo, comprar e vender. Tem alguma coisa que fala sobre isso? do preceito não tem especificamente, diz apenas assim que você deve separar o domingo para santificar esse dia, né? Ou seja, fazer uma, assim, separar para que você seja mais, tenha uma devoção maior para a igreja, para a sua religião. Se for alguma coisa que seja de emergência, Cristina, eu acho que não tem problema, né? Por exemplo, uma vez eu perguntei para o sacerdote que eu precisava fazer um trabalho, que eu estava atrasado, e que eu poderia fazer o trabalho. Ele disse, ó, ele diz assim, ó, eu recomendo que até 2 horas que você faça. Se for muito além disso, você evite, não faça isso, porque o dia domingo é um dia para você santificá-lo, né? Se você santificou seu domingo e quis fazer algum divertimento que é lícito, não tem problema também, né? Desde que você tenha tido seu tempo de devoção à missa. Ou se você precisou comprar alguma coisa
e que fosse algo que seja tem que ser uma coisa mais urgente, também não vejo problema, né? Mas se você vai, sei lá, vai comprar por comprar, você está favorecendo que as pessoas ou o comerciante não tenha o dia de domingo para santificá-lo, né? De alguma forma você participa disso. Por exemplo, evito comprar alguma coisa aos domingos, a não ser que seja algo essencial, algo que seja importante, que seja emergência. Mas se não for isso, eu deixo para o meio da semana mesmo. Entendi. Era essa a minha dúvida. Obrigada. Ok. Então, vamos encerrar por hoje, né? Então, rezemos aqui uma Ave Maria, agradecendo a Nossa Senhora e a sua mãe Santa Ana, né? Esses momentos que a gente passou aqui, falando sobre Deus e sobre a religião, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que nós nos amemos cada vez mais. Santa Ana, rogai por nós. Então, gente, vamos nos despedindo, né?